Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui, seu tracker metido engraçadinho, trazendo o quarto episódio de Star Trek Strange New Worlds, Memento Mori, que é a saudação em latim que monges católicos usam no mosteiro e significa, se lembre que você também vai morrer. Algo super alto astral para deixar o seu dia leve e cheio de alegria. Enquanto em uma missão de abastecimento de rotina para um planeta colônia, a USS Enterprise é atacada por uma força malévola desconhecida. Pike traz todo o seu coração e experiência para enfrentar a crise, mas a oficial de segurança o avisa que o inimigo não pode ser tratado pelos meios convencionais da frota estelar. Tum, tum, tum. Esse seria o momento em que o esquilo dramático se viraria em direção à câmera. Ao final tem o cantinho dos telanautas que usam o Responda 2 pontos, então não deixem de conferir o vídeo todo até o final. Então vamos para as impressões gerais. Esse foi um episódio comprido e você sente isso. Não porque seja arrastado, não é isso, mas ele tem um desenrolar pesado, tenso. Não é daqueles com good vibes e climinha despretensioso. Se bem que eu não sei se a gente vai ter episódios assim em abundância nessa série, para ser franco. Strange New Worlds tem um espírito otimista e esse aspecto de luz se reflete de forma não metafórica nos próprios interiores da nave, que tem tons muito mais claros e iluminados do que os que a gente vê em Discovery, por exemplo, mas são propostas diferentes, mesmo sem aquela psicodelia hippie da TOS. O tom da história, no entanto, não é tão easygoing, tão passeio no parque assim. Tem um climão de soco no estômago, de papo sério, de eu quero e posso ser feliz, mas nesse instante a vida tá uma droga. Eu não sei se é justo dizer que o episódio gire em torno da La'an, porque todo mundo tem chance de participar na construção narrativa, mas ela recebe bastante dos holofotes. Ao meu ver, eles mais uma vez, e talvez esse seja um modus operandi para essa produção, eles estão trabalhando com uma mescla de elementos consagrados de outras encarnações de Trek, principalmente a série clássica e seus filmes. Aqui então nós temos os antagonistas Gorns, introduzidos no episódio Arena, em um desenvolvimento que mistura o clima de perseguição ao estilo caçada de submarinos, presente em outros episódios memoráveis, como por exemplo o Equilíbrio do Terror, que é a primeira vez na qual a gente vê os Romulanos sem falar em uma pitada de Star Trek 2, A Ira de Khan, com aquela nebulosa Mutara, entre outras referências mais pontuais, é claro que lembram até a Terra Desconhecida em um dos truques para se encontrar o inimigo. Outra jogada da equipe de produção aqui tem a ver mais com o marketing do que com a trama em si. Do mesmo jeito que lá na série clássica foi introduzido o pingente Idic, que era uma desculpa para vender penduricalhos, mesmo tendo o lado filosófico aplicado às histórias. Aqui nós temos os brochinhos do Dia Memorial, que funciona como um dia de finados, versão frota estelar, lembrando e honrando aqueles que perderam as suas vidas em nome da exploração espacial. Fiquem tranquilos que eventualmente esses brochinhos vão estar à venda. Há tempos eu queria ver os Gorns e os Tolianos receberem mais atenção, porque a época da clássica sempre foi meio pobre em termos de antagonistas. Eles até estavam lá, mas raramente eram utilizados, e eu tô falando de antagonistas como um todo. Então foi um episódio bacana, muito bem produzido e que me manteve interessado, porém, e aparentemente sempre tem um porém, alguns aspectos científicos meio que ficaram a desejar. Eu tenho tido a impressão de que eles ouvem os consultores de astrofísica e afins, tomam algumas notas e depois ignoram metade daquilo em prol de algo mais divertido, como é o caso do que acontece com a Anã Marrom em um espaço de tempo assustadoramente rápido. Sem falar que eles usaram o visual do buraco negro, que aparece em Interestelar, mas todo o papo da dilatação do tempo literalmente foi pro espaço. Mas tudo bem, a gente segue sorrindo, eu curti. Por falar em curtir, eu peço que se vocês estiverem gostando do que eu apresento aqui no programa e no canal na tela, deixem um like, inscrevam-se e ativem as notificações. Inscritos são avisados antes de todo mundo e assim, muitos de vocês não precisam esperar pela boa vontade dos administradores dos grupos em liberarem a divulgação. Lembrando que a partir daqui eu vou comentar livremente sobre o episódio, então
aviso de spoilers. Vamos nessa então, galera. A Enterprise tá indo entregar atualizações para processadores atmosféricos Infinibus 3, porque sem isso, os colonos vão ficar sem ar respirável em poucas semanas. A tripulação tá passando pelo Starfleet Remembrance Day, que eles não especificaram qual dia do ano é. E cada um é encorajado a usar um brochinho, que homenageia a uma nave perdida e a sua tripulação. Isso se reflete no discurso do capitão a todos os decks. Aquela parada calma e bem emocional, emotiva. A Laan tá relutante em usar o dela, mas a SS Puget Sound foi a nave envolvida na história triste e dramática de quando ela perdeu a família e tem total ligação com os antagonistas do episódio. Ora, veja você. A tripulação costuma trabalhar atrelada a uma das 4 divisões: comando, ciências, operações e área médica, de forma praticamente integral. No entanto, faz parte da formação de todo membro da frota que o indivíduo transite satisfatoriamente por todos os setores, retendo informações básicas gerais para que possa atuar no que for necessário em caso de emergência, ainda que aquela não seja a sua área de expertise. A cadete Uhura está então interagindo com o engenheiro-chefe, que é bem exigente para conseguir os seus pontos, e ao longo do episódio eles vão tendo a traminha paralela deles com a interação, fazendo eles se conhecerem melhor, e ele respeita ela e aquele papo todo. Quando eles chegam na órbita do planeta, a Enterprise descobre que teve um ataque na superfície e as comunicações não estão acontecendo porque o satélite deles foi destruído. Estranho. E quando a galera chega pra investigar as coisas, lá embaixo as coisas não parecem nada boas. E lá em órbita, a nave encontrada com os sobreviventes tá tão mal quanto. No entanto, quem atende ao chamado tem dificuldades em fazer relatos detalhados ou confiáveis, já que algo parece ter afetado as memórias coletivas. Ninguém lembra de nada direito, tudo aquela coisa meio vaga. Aí não ajuda muito mesmo não, né? E quando a Enterprise resgata essa galera, uma garotinha faz um comentário que dispara um alerta na cabeça da Laan. E quando eles são pegos com as calças na mão, ela sabe que a Enterprise se deu mal bonito, porque ela entende que são os Gorns. Aí é um tal de corre cambada, que os bichos são bruto. A Enterprise sofre danos super agressivos e tudo lá dentro vira um caos. A tripulação fica desfalcada e muitos dos equipamentos param de funcionar, porque, né, muito mais legal assim. Tem gente morrendo e os lagartões estão vindo. Será que eles vão invadir a nave? Nesse momento a galera ainda não sabe. Então, na dúvida, todo mundo fica com medo. Até porque eles nem sabem que os lagartões são lagartões. Alan explica que esses bichos não se comportam como outros seres racionais, mas como predadores, que desprezam a mais vaga possibilidade de coexistência pacífica e deixa claro que práticas e táticas comuns não vão funcionar contra essa galera não. O Hammer tá machucado e vai acabar sobrando pra quem? Pra Uhura fazer o que pode pra garantir que ambos tenham chances de sair dessa vivos. Tadinha, e ela só queria um visto na fichinha dela. Com a Enterprise tendo sido tão taticamente prejudicada, a opção é travar uma batalha estratégica e não ficar medindo forças com o inimigo, claramente com um poderio bélico superior. O Dr. Mabenga vai se virar em clima de hospital de campanha no meio de uma crise, mal servido de suprimentos e com uma enfermaria superlotada de casos graves. A primeira oficial, Una, também tá fora de ação. Sem phasers e com apenas um torpedo fotônico disponível, bater de frente não é uma opção. E aí, tá difícil, né? Alan comenta sobre a sua experiência com eles, os Gorns, que nunca tiveram suas aparências relatadas por sobreviventes. Isso também ajuda a conciliar o fato de que eles só foram realmente vistos lá em TOS. Aparentemente, então, o jeito é ser criativo, né? Fazer de um jeito que não se seja visto. E para isso, tem uma porção gigante de gás para se esconder, que fica em torno, vejam vocês, de um baita buraco negro. O Spock faz uma sugestão de usar um recurso de navegação que consegue detectar movimento de partículas para conseguir saber aonde está a nave Gorn, já que essa daí vai acabar ficando invisível quando eles estiverem dentro da nuvem de poeira da anã marrom. E aí acabaria sendo como se você estivesse tentando encontrar um homem invisível andando na praia procurando pelas pegadas dele. E é isso que eles fazem. O Pike arruma um jeito muito corajoso de deixar o inimigo passar e tasca-lhe o único torpedo bem na cabeça, mandando essa nave agressora pro inferno. Estaria tudo muito bom, tudo muito bem se essa fosse a única nave Gorn causando problemas, mas ela serviu apenas como chamariz, obrigando a Enterprise
Enterprise a denunciar a sua posição para um outro grupo de naves. Então quem acaba de chegar são duas naves menores e uma grandalhona. Se a Enterprise deixar a gigante gasosa, vai ser vista e abordada pelos lagartões, que querem depositar seus ovos na tripulação e deixar os seus corpos como alimento para os recém-nascidos. Ou seja, nada feito. Lá dentro dessa nuvem gigante de gás, eles estão sem armas, e aí a coisa acaba virando um jogo de inteligência. O pessoal tem que lutar contra os seus medos, a falta de recursos e contar com uma boa dose de sorte também. Muito da trama tem o jeitão dos filmes de submarino, como Caçada ao Outubro Vermelho ou O Barco, Inferno no Mar, sem a mesma sensação de claustrofobia, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Sem falar em decisões difíceis que o capitão tem que tomar pelo bem maior. A primeira nave pequena, eles conseguem que se autodestrua, provocando ela para ela ficar cada vez mais próxima da área de maior pressão atmosférica, o que implica em diferentes densidades dentro da gigante gasosa, como uma medição de quem tem as manhas de ser mais ousado até que o preço seja muito alto. É meio tipo como se os Gorn fossem meio quinta série, saca como é que é o bagulho? E com a escassez de recursos, a Number One ordena que o seu suprimento de plasma sanguíneo seja usado em outra pessoa que tá precisando, ficando assim vulnerável e entregue à própria sorte. Bem heróico da parte dela, inclusive. Aí para falar um pouquinho de ciências, uma anã marrom pode ser realmente muito grande, com algo em torno de 75 vezes o tamanho de Júpiter. Então, a forma como eles descrevem que tá acabando o aonde se esconder, me pareceu um tremendo exagero. Ao mesmo tempo que eles não podem ficar lá muito tempo por causa do buraco negro, eles também não podem mandar uma sonda para fora. Então, o jeito é sair com uma nave auxiliar e a La'an é voluntária. Bom, assim como o Spock também. É perigoso, mas dá pra ir olhar se tá tudo bem lá fora, tipo dar aquela esticada de pescoço, ver se tá tudo bem, com o risco reduzido deles serem encontrados. E o pai que oferece então a Galileu. Enquanto eles navegam lá fora, com a navinha, eles se deparam com as duas naves alienígenas se escaneando mutuamente. Ou talvez não seja bem isso, pelo que pouco se lembra a La'an. E olha aí, é justamente no meio dessas lembranças fragmentadas que pode estar a chave para o sucesso da missão, mas ela não vai conseguir sozinha. E quem é que pode ajudar? O nosso orelhudinho lindo do coração. Mesmo ele não estando lá muito confiante de que o elo mental vulcano vai ajudar a superar os traumas. Só que, já que não tem nada a perder mesmo, né? E lá vai ele. Ela lembra de quando era criança e do irmão dela entregando o que ele descobriu sobre a comunicação dos Gorns, que aparentemente falam em código Morse. E ele, que deve ser tipo um gênio inspirado, virado no Jiraiya, decifrou no meio da ocupação dos caras. Aí ela lembra de todos os detalhes lá do negócio que estava escrito na folha que ela leu quando era piveta e aprende a falar a língua dos caras. É, eu sei, a parte científica tá ficando meio complicada nessa série. E só que esse elo mental, que é via de mão dupla, dá margem pra ela perceber que o Spock tinha uma irmã de quem ele sente falta também, mas ele desconversa. Eu vou achar interessante saber se eles, os produtores, vão se dar ao trabalho de justificar como ele conseguiu esconder isso daquele mundo de gente e seres com os quais ele se uniu mentalmente, sem deixar esse segredo escapar. Vai ver que ele pediu ajuda pro professor Xavier. Aí eles vão até pertinho das naves Gorn, que por seja lá qual motivo ignoram eles totalmente, porque só o fato da nave auxiliar ser pequena não justifica. E usam os phasers da nave, que não existiam na época de TOS, que em teoria vem depois, já que isso é vendido como prequel. Eles usam os phasers como uma lanterna, similar a que os Gorns brilham uns em cima dos outros. E ela manda um boi na linha, se enfiando na conversa deles, com uma mensagem que diz: fomos invadidos por humanos e logo eles vão tomar o controle, fazendo com que a nave grande se encarregue de destruir a nave pequena, porque eles têm esse jeito de manter a superioridade de forma agressiva, prática e sem burocracia. Fica uma parada meio tipo o tubarão que quando sangra é atacado pelos outros do cardume. A cara da La'an quando isso dá certo é de um certo prazer mórbido, como um gostinho de vingança, dando aquela pincelada
pincelada de que ela tem um tiquinho de lado negro da força, que pode ser um traço típico e característico dos Nunyansin, vamos descobrir. Então, de 4 atacantes, a Enterprise já se livrou de 3, agora falta a grandona. Lá no hangar, onde o Hammer tá com a Uhura, o problema deles com o equipamento que vai explodir acaba sendo justamente a saída para se livrar dessa. Eles esperam o momento certo, deixam parecer que a Enterprise está à deriva e se fingem de mortos, deixando a coisa ser lançada para fora da nave e fazendo ela detonar, dando a entender para quem olha de fora que a Enterprise é quem foi arrebentada, não deixando nada para os caçadores Gorns virem buscar. Rola um draminha básico, mas no fim os caras vão embora. Ah, e só pelo comentário, eles pareceram estar mostrando o lado de baixo do hangar, tipo o deck inferior do que a gente costuma ver com as naves auxiliares. E agora que os inimigos se foram, é hora de lamber as feridas, e mesmo sabendo que eles vão voltar, o consolo é que agora eles vão estar preparados, né? Pelo menos espera-se, não sei bem como. Então esse é o 4º episódio e a Enterprise já tomou uma bela surra. Os mortos são homenageados, o que faz parte do tema do episódio desde o começo, e sobra a gratidão pela sobrevivência, algo recorrente em relação a La'an. Então nesse episódio de sci-fi mesmo ficou mais a ambientação e quem são os antagonistas, porque o tipo de história é o tipo de história que você contaria na Terra embaixo d'água tranquilamente. Telenautas, nós chegamos então ao espaço reservado a vocês, para nossa comunicação semanal, para aqueles que deixaram os seus comentários usando o Responda, onde a Leide da Silva escreveu: estou gostando que os episódios não estão caminhando para temos que salvar o universo, e sendo história que nos permite conhecer melhor os personagens. Oi, Leide. Pois é, né? Nem tudo tem que ser grande e eloquente o tempo todo. Dá pra contar ótimas histórias que tenham um cunho bem mais intimista e sem aquela megalomania toda. Eu vou, de fato, curtir saber mais sobre os personagens, mas também acho que conhecer sobre as suas vidas tenha que ser algo que venha atrelado à história do que tá sendo contado. Tipo, se a gente tá falando sobre o tal conceito de ficção científica e já que o fulano tem tal característica, isso afeta o todo do jeito X e não o contrário, porque aí vira uma série com um escopo muito menor do que Star Trek pode alcançar, entende? Aí nós temos o Anderson Luciano Gomes que colocou lá, sob seu comentário do início: em TNG houve um diálogo com o Capitão Picard, e não me lembro quem, que falava que se Kirk fosse capitão naqueles dias, ele já teria pego corte marcial, justamente se referindo às quebras de regulamento. Então eu acho que veremos ainda mais quebras de regulamentos e vários aproveitamentos de brechas de regulamentos nessa série. Então a pergunta é, mesmo causando um leve incômodo, esta série não está melhor que Disco? E mais uma vez, aquele meu forte abraço, vida longa e próspera. Salve, Anderson! Vamos por partes. Digamos que entre a época do Kirk e a do Picard, muita coisa mudou, mas vale lembrar que o próprio Kirk era um fator que desequilibrava muito o alto comando na hora deles pensarem em punições. O Kirk é extremamente competente, mas ele tinha um fator sorte do lado dele, que gerava algumas situações atenuantes que outros capitães nunca nem sonharam em ter. Sobre ser melhor que Discovery, na minha humilde opinião, só esses 4 episódios, mesmo imperfeitos, já são algo muito, mas muito mais dentro das minhas expectativas que as 4 temporadas de Discovery foram. No entanto, é difícil falar em qualidade quando eu vejo que muitas das reclamações da audiência têm mais a ver com o que eles preferem chamar de lacração do que com alguns atropelos do roteiro. E eu já dou um toque: se o seu desgosto com o Discovery é o lado progressista, saiba que ele está e estará presente em SNW também, ainda que seja apresentado de forma diferente. Vida longa e próspera para você também. Nós temos também o retorno do José Aguiar, que deixou pra gente as divertidas perguntas que eu vou ser obrigado a ler com a voz mais engraçadinha que eu conseguir. A Number One com certeza ficou com a pulga atrás da orelha com relação aos seus colegas. Será que isso vai incomodá-la no futuro? Será que mais alguém vai descobrir o segredo do doutor? Será que o engenheiro vai finalmente deixar de ser ranzinza? Será que o Kyle vai pedir transferência de setor? Essas e outras respostas só nos próximos capítulos. Sobre a Number One, eu quero ver eles justificarem como ela conseguiu manter o anonimato sobre a sua origem não humana. Algo assim provavelmente envolveria algum favor de um médico no setor de avaliações de alistamentos da frota. Se fosse
fosse algo como o que a gente vê no filme Gattaca, eu acharia ok e interessante. Afinal, como se esconde o seu genoma? Ah, e esse filme é muito bacana. Pra quem ainda não viu, eu recomendo. O segredo do Dr. Mabenga não é mais segredo. Segredo é quando só um sabe. E o doutor é uma simpatia. Ele só é mal compreendido, tadinho. Agora o Sr. Kyle, em todo episódio acontece algo pesado com ele. Acho que ele vai herdar a síndrome de chefe de teletransporte do Miles. Lembra dos episódios de Vamos Fazer o O'Brien Sofrer? Já o Nathan Rodrigues Farias fez uma pergunta um pouco mais técnica. Já que a Federação é uma união de várias espécies e, consequentemente, culturas, estas com suas figuras históricas e etc., por que, ao que me parece, as naves da Frota Estelar são nomeadas apenas com nomes da cultura humana? É uma boa pergunta, Nathan. Mas, cara, isso não é bem verdade. A frota é composta predominantemente por humanos, por uma questão de que fomos nós quem criou e depois acabou liderando a Federação, com outras espécies funcionando mais como convidados nesse sentido. Em termos percentuais, no entanto, existem sim naves com nomes não humanos, mas em geral são citações ou aparências rápidas, soltas em meio aos episódios e filmes, como por exemplo a USS Gorkon, o USS Sarek, o USS Shran, a USS Sitak, o USS Kitomer, e ainda teriam outras como a Shirkar, Tikumbra, Van Bundu, Gmat e a Yoja, mas eu concordo, são tão pouco citadas que geram mesmo essa impressão. Então é isso, galera, não esqueçam de conferir o site Sci-Fi do Brasil, nosso parceiro de conteúdo, sempre com muitas notícias fresquinhas. Obrigado pela audiência de vocês e pelo engajamento, gostei de ver o aumento de visualizações que o canal teve na semana passada. Será que essa semana isso se mantém? Eu ficaria muito feliz. Fiquem com as sugestões para continuar com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais!